Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou vindo com mais uma aulinha aí, dando continuidade ao nosso estudo sobre ótica. Só para relembrar vocês, então de quarta-feira eu mando a videoaula gravada e o maestro, que eu vou enviar hoje, até no máximo meio-dia eu consigo enviar. E amanhã, nossa aula ao vivo, que a gente vai desenvolver as atividades da apostila e corrigir o maestro. Então, pessoal, a aula de hoje é muito rápida mesmo. Eu vou falar um pouquinho do conteúdo do módulo 10, que é refração. Vocês já vão entender o que é isso. Se qualquer um de vocês tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, beleza? Então é isso, vamos lá. Vocês devem se lembrar da última aula, a gente estudou um pouquinho sobre reflexão em espelhos planos e esféricos, né? Esse aqui é uma representação de um espelho plano, que tem o raio de luz incidente e o raio de luz refletido. Lembrando que os dois têm o mesmo ângulo em relação à reta normal. Vocês lembram? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Então, só para reforçar, a gente tem a reta normal, o ângulo de incidência, que é igual ao ângulo de reflexão. Lembrando que o ângulo de incidência ele tem que ser com relação à reta normal e não com relação ao espelho. Vocês devem se lembrar também que na aula anterior a gente viu eu falei para vocês que para a gente ver um objeto, a gente vê a luz que ele está refletindo. Então a luz tem que partir do objeto. Então pode ser refletida por um espelho ou pode ser diretamente, tanto faz. O importante é que a luz tem que sair do objeto. Então, entrando no assunto de refração, o que seria refração? Refração, pessoal, é o desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação, porque a sua velocidade de propagação se altera. Então, por exemplo, quando a luz que está atravessando o ar entra na água, ela começa a atravessar a água, é uma mudança de meio de propagação. E na água ela tem uma velocidade diferente que ela tem no ar. Por conta dessa velocidade diferente, ela sofre um desvio. O que acontece? Parte da luz ela é refletida, nunca é 100% da luz que vai atravessar. Tirando quando o ângulo de incidência for 90 graus, eu já mostro para vocês. Então, sempre uma pequena parte da luz que está passando do ar para a água, por exemplo, vai ser refletida, mas a maioria vai entrar na água. Só que ela vai entrar com desvio. Esse desvio é a refração. E a gente chama esse raio de luz de raio refratado. O ângulo que esse raio de luz forma com a reta normal, a gente chama de ângulo de refração. Vocês entenderam? Isso aqui é um exemplo da passagem da luz do ar para a água. Imaginamos que aqui em cima a gente tem a ar e aqui embaixo a gente tem a água. Então o raio de luz incidente chega na superfície da água, atravessa ela com um certo desvio. Esse desvio é a refração. O ângulo entre esse raio de luz refratado e a normal a gente chama de ângulo de refração. E uma pequena parte do raio de luz ele é refletido, da mesma forma que ocorre num espelho. Não precisa só ser ar e água. Poderia ser ar e vidro, poderia ser água e vidro, poderia ser o contrário. O raio de luz podia estar partindo da água e indo para o vidro. Ou partindo da água e indo para o ar, ou então partindo da água e indo para o vidro, tanto faz. Esse raio de luz ele pode vir de qualquer direção. Então, só para exemplificar para vocês, eu trouxe um simulador aqui. Vejam bem, aqui é um simulador exemplificando. Aqui em cima seria o ar e aqui embaixo seria a água. Então, um raio de luz que chega num ângulo de 45, um ângulo de incidência de 45 graus, ele é parcialmente refletido num ângulo de 45 graus também, como a gente já viu. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, né? Só que uma parte dele é refratado, sofre um desvio. E nesse caso aqui, o ângulo de refração é 32,12, mas isso vai variar de acordo com o ângulo de incidência.
Para vocês terem uma ideia, então, se ele não sofresse desvio, ele seguiria essa trajetória. Mas como ele sofreu desvio, ele está seguindo essa outra trajetória aqui. Se a gente trocasse, por exemplo, em vez de ser ar e água, fosse ar e vidro, o vidro ele é aqui, pessoal, o que eu estou ajustando é o índice de refração, vocês vão aprender mais para frente. Pode ver que no vidro o raio de luz sofreu um desvio maior. Ó, vou voltar. Esse é o raio de luz no vidro. Esse é o raio de luz na água. Água, vidro, água, vidro. Vocês entenderam? Por que, que o desvio é maior no vidro? Porque no vidro a luz se propaga em velocidade menor ainda do que ela se propaga na água. Então ela está passando do ar para o vidro, está diminuindo mais ainda a velocidade. Então ela sofre um desvio maior. Quanto mais diminui a velocidade, maior é o desvio. Se a gente colocar, por exemplo, o diamante é 2,40 alguma coisa, se eu não me engano. Olha o quanto ele desvia. Um desvio bem maior, porque a luz se propaga mais devagar ainda no diamante. Beleza, pessoal? Aqui também, só para mostrar para vocês, mostra a porcentagem do raio de luz que é refletido e o que é refratado. No caso aqui, num ângulo de incidência de 45 graus da água, do ar para a água, 2,8% da luz é refletida e 97,12% da luz é refratada. Vocês entenderam? A grande maioria atravessa a água, só uma pequena parte é refletida. Mas claro que isso varia muito com o ângulo de incidência. Conforme a gente varia esse ângulo, só para lembrar, se o ângulo de incidência for zero, não há desvio nenhum. E conforme a gente vai aumentando esse ângulo, a parte refletida vai ser muito maior, até que pode chegar ao ponto lá de refletir quase 70% dos raios de luz. Isso vocês vão aprender mais pra frente também, acho que no ensino médio. Beleza? Sobre ângulo limite. Voltando então, mais uma vez, eu trago essa imagem aqui pra vocês. Vocês estão enjoados já de ver, mas é só, acho que é a última vez que ela aparece, só para exemplificar então por que ocorre esse desmembramento das luzes, essa separação. Porque cada cor tem uma velocidade de propagação diferente no vidro. Como tem uma velocidade de propagação diferente, o desvio vai ser diferente. Como elas desviam em ângulos diferentes, elas se separam. Então, o que mais desvia aqui é o violeta. Então ele desvia mais. Depois vem o azul, depois vem o verde. O que menos desvia é o vermelho. Por isso é que eles se separam. Todo mundo entendeu? Então, eu só vou mostrar aqui, ó. A apostila de vocês traz um exemplo bem legal para tentar explicar como que seria esse desvio. É lógico que isso é uma analogia apenas, pessoal. Não é por isso que ocorre o desvio, mas é para ajudar vocês a entenderem. Então ele traz um exemplo aqui, ó, de alguns soldados marchando. Essa parte cinza é o asfalto. Eles marcham em linha reta. E todos eles estão grudados um de lado do outro com as mãos dadas. Eles não podem se separar. Então eles estão indo em direção à lama. Aqui embaixo é a lama. Um certo ângulo de incidência. O que acontece? No asfalto a velocidade deles é maior do que na lama. Eles não conseguem marchar na mesma velocidade quando eles chegam na lama. Então o que aconteceria? O primeiro soldado que chegaria na lama seria o 1. Ele começaria a andar mais devagar, porque ele está na lama. Só que o resto ainda está no asfalto, então eles continuam andando mais rápido. E assim vai indo. Depois ia chegar o 2, depois o 3, depois o 4. Só que eles vão andando mais devagar que os soldados que estão lá. Então ocorre uma espécie de giro. Porque enquanto esses aqui estão andando devagar, esses aqui estão bem mais rápido. O que aconteceria? Haveria um desvio na direção desse pelotão, desses soldados. É mais ou menos o que acontece com a luz. Isso aqui é só uma analogia para auxiliar vocês a entenderem esse fenômeno. Então, pessoal, como eu disse, não precisa ser só do ar para a água ou da água para o ar. Aqui, por exemplo, a gente tem a luz saindo de dentro da água e indo para o ar. Uma parte dela vai ser refletida e uma parte dela vai ser refratada.
Aí é que fica interessante, pessoal. Vamos voltar aqui pro nosso simulador. Toda vez que o raio de luz sofre uma diminuição de velocidade, ele se aproxima da reta normal. Então, conforme ele vai diminuindo a velocidade e vai mudando no meio, ele vai se aproximando da reta normal. Conforme ele aumenta a velocidade, ele se afasta da reta normal, né? O desvio é menor. Então, pessoal, quando ele passa do ar para a água, por exemplo, ele diminui um pouquinho a velocidade, então ele vai se aproximar da normal. Mas e se fosse ao contrário? Se aqui em cima fosse água e aqui embaixo fosse ar? Ele estaria aumentando de velocidade quando ele sai da água, né? Na água ele tem uma velocidade menor, a hora que chega no ar ele tem uma velocidade maior. Nesse caso, então, ele iria se afastar da reta normal. O ângulo de refração seria muito maior. Vocês estão entendendo? Aqui é o raio de luz incidente, aqui é o raio de luz refletido e aqui é o ângulo de refração. Aqui em cima a gente agora tem água e aqui embaixo a gente tem ar. Então quando sai da água para o ar, ele se afasta da normal. Se a gente inverter, for do ar para a água, ele se aproxima da normal. Vocês entenderam? Então toda vez, isso é importante vocês saberem, toda vez que ele sai ele atravessa de um meio para outro e diminui a velocidade, então o ângulo de refração se aproxima da normal, ele fica menor. Quando ele troca de meio de propagação, eles aumentam a velocidade, o raio de luz refratado ele se afasta da normal, o ângulo de refração aumenta. Isso é importante vocês saberem. Aqui então, por causa desse fenômeno de refração, pessoal, a gente enxerga o peixe, na verdade, numa posição que ele não está, porque o raio de luz está saindo do peixe. Na hora que ele atravessa do ar para a água, da água para o ar, ele vai se afastar da normal, não é? A normal está aqui, ele vai se afastar da normal. Quando ele se afasta da normal, ele assume essa outra reta que chega até os olhos de um observador. Só que para o observador, o peixe então está nessa reta, né? Propagação retilínea dos raios de luz. A gente vê como se o peixe estivesse seguindo nessa reta, mas na verdade ele está mais para baixo, porque esse raio de luz que a gente está vendo, ele foi desviado. Ele não seguiu reto do peixe. Isso é muito interessante porque os índios, que são caçadores, caçam peixe com lança, eles já sabem disso. Isso é ensinado de pai para filho lá, né, da cultura deles. E eles já sabem disso. Na hora de caçar, eles sempre miram, na hora de jogar a lança, eles sempre miram para baixo de onde eles estão vendo o peixe, porque eles já sabem que o peixe está mais para baixo. Eles, por experiência, eles já sabem isso. Algumas aves que são predadoras, que pegam peixe e mergulham e pegam peixe, também sabem disso. Que na hora de mergulhar, ela tem que mergulhar mais para baixo, a não ser que ela venha exatamente de cima, né? Porque como eu mostrei aqui, se o ângulo de incidência for 0, né? O raio de luz estiver atingindo perpendicularmente, o desvio vai ser 0. Então se você olhar o peixe exatamente de cima, ele vai estar realmente na posição dele. Agora, se você olhar o peixe de qualquer outro ângulo que não seja 0, vai sofrer um desvio. Tá certo, pessoal? E você vai estar vendo ele numa posição que não é a posição verdadeira. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. É uma aula bem curta mesmo, para vocês entenderem o conceito de refração. Então não se esqueçam, mais uma vez, quando a luz passa de um meio para outro e a sua velocidade diminui, ela se aproxima da normal. Quando a sua velocidade aumenta, ela se afasta da normal, ou seja, ela tem menor refração ou maior refração, dependendo de qual vai ser a velocidade dela nesse novo meio. O ar e o vácuo são os meios de propagação mais rápidos da luz, né? Aí depois vai diminuindo água, vidro, diamante. Isso aí você tem tabelas que vocês podem consultar. Não vou exigir que vocês saibam disso, mas conforme vai mudando o meio, vai mudando a velocidade de propagação deles. Beleza?
Esse ângulo aqui não pode esquecer, que é chamado de ângulo de refração. E esse raio é o raio refratado. Beleza? Não confundir com reflexão. Bom, pessoal, acho que é isso. Mais tarde eu envio as questões do plural. Qualquer dúvida, manda para mim. A gente está à disposição aí. Um bom dia a todos e bons estudos.